E aí pessoal, Cleison Marcos aqui, CEO e consultor de novos negócios na Grandtime Contabilidade. E hoje eu estou aqui com a Andresa, Head de Operações aqui da Grandtime, especialista em folha de pagamento, e nós vamos falar neste vídeo sobre quanto custa um funcionário no seu dropship. E aí, Andresa? Olá pessoal, como o Cleison já disse, eu sou a Andresa, Head de Operações aqui da Grandtime, e nesse tal que a gente vai discorrer um pouco sobre custo, de funcionário no dropship. Bom, se você ainda está preocupado quanto vai custar um funcionário no seu dropship, se realmente ele vai impactar no seu lucro, fica nesse vídeo que nós vamos te falar sobre impostos, 13º, férias, fundo de garantia e INSS. Bom, se você já gostou desse vídeo, deixa aí nos seus comentários todas as suas dúvidas que você tiver, que nós vamos solucionar, e a Andresa vai nos ajudar aqui a tirar todas as suas dúvidas. Curta, compartilha com todos os seus amigos droppers e também se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, porque nós estamos publicando semanalmente conteúdos para o mercado digital. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto custa um funcionário no seu dropship. Tem um momento que você não consegue fazer tudo sozinho. É divulgação, busca de produto na internet, minerar todos os produtos e também fornecedores, a parte de marketing digital, a parte de venda, suporte. Então você vai precisar de pessoas. Pode ser funcionário, pode ser freelance, pode ser presencial, pode ser em home office, enfim. Os tipos de contrato, seja ele contrato de experiência ou contrato por tempo determinado ou temporário ou home office ou intermitente, nós vamos gravar um outro vídeo com a Andresa aqui, certo? Então se liga, mas hoje nós vamos falar sobre quanto custa um funcionário. Bom, mensalmente, a partir da hora que você contrata um funcionário, mensalmente você paga um valor para ele, você desembolsa um valor para ele, certo? Pelo trabalho que ele realiza. Mas realmente este é o custo? Imagina aí, você paga, digamos, R$2.000 para ele, um valor aqui hipotético. É R$2.000 o custo do seu CNPJ? Esse é o grande erro de todo empreendedor, não saber calcular o custo do seu funcionário. Então fica ligado, a Andresa vai explicar aqui pra gente a diferença do valor líquido, lá no final da conta, da régua, é o valor que você paga mensalmente, mas quanto realmente ele custa. E aí, Andresa, consegue explicar pra gente aí? Existe uma grande diferença entre o valor que o funcionário ele recebe, ou quanto que a empresa paga para ele, do custo propriamente dito, muitas pessoas, muitos empresários, eles se confundem que aquilo que ele desembolsa, aquilo que ele paga para o funcionário é o custo. Mas não, o custo ele está muito além, porque existem encargos, existem INSS, fundo de garantia, existe 13º, férias, tudo isso engloba dentro de um custo, para calcular certinho quanto que custa propriamente dito aquele funcionário para sua organização. Então, você falou aí sobre o 13º e férias. Esse especificamente, ele impacta porque a gente sabe que todo final de ano o funcionário ele tem direito ao 13º, e ele trabalha ali. Como é que funciona? Como a gente faz para calcular isso? Para dar uma noção para o empresário, vamos lá. Cada mês que um funcionário ele fica na empresa, ele tem direito a 2,5 dias de férias, até completar o período ali de 30 dias. Vai chegar um determinado tempo, lá no final do ano, quando ele completa 12 meses, ele vai ter direito a 30 dias de férias. O fato de ele ficar 30 dias de férias parado já é um custo para a empresa, já gera aí um custo. E em cima desse custo, temos mais 1/3 sobre as férias. E em cima disso tudo, Cleison,
existem o INSS, que é descontado do funcionário, né? Então, esse desconto ele não é um custo para a empresa, tá? Existe o fundo de garantia, tá? Que engloba toda essa parte de férias, né? Falando de férias propriamente dito. E também no final do ano temos o 13º. Tudo isso impacta diretamente no custo da empresa. Então é isso aí, cada mês que um funcionário fica na sua empresa vai aumentando o custo. Claro que naturalmente vai aumentando o seu retorno também, porque ele vai tendo mais experiência e vai te dar mais retorno pelo trabalho desenvolvido, óbvio, né? Mas existem encargos, né? Existem os impostos, fundo de garantia, INSS e imposto de renda. Tudo isso o seu contador ele manda as guias, né, para você pagar no banco, né? E aí você fica pensando, será que isso realmente é custo? Fundo de garantia, INSS e imposto de renda? Porque, veja bem, existe o regime tributário, o modelo tributário. O dropship hoje ele pode ser no Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, né? Raramente é lucro real, mas pode acontecer. Normalmente é simples, tá? Mais especificamente o drop nacional e o drop internacional acima de um determinado valor, com certeza já vale a pena no lucro presumido. Falando nisso, nós vamos ter um vídeo que a gente vai deixar aí no card sobre as diferenças do dropship internacional, nacional e as diferenças de impostos entre esses dois modelos de dropship. Então, Andresa, o regime tributário ele impacta no custo do funcionário olhando para esses tributos, que é o fundo de garantia, INSS e imposto de renda? Com certeza. O regime tributário ele tem muito impacto sobre o custo do funcionário. Porque vamos supor, um dropshipper no Simples Nacional. Né? Qual é o custo efetivamente? Né? Nós temos ali o fundo de garantia, que é 100% o custo da empresa. Né? O INSS ele já não é um custo para a empresa, porque existe aquela parte que é descontada, né? Lá no seu lerite, na sua folha de pagamento, tem lá o valor bruto, o INSS descontado e o líquido. O funcionário vai receber o líquido. Então, aquele INSS ali, quem está pagando não é a empresa, é o funcionário. Né? Da mesma forma, um imposto de renda retido na fonte, conforme a tabela progressiva que existe, né? O imposto de renda também não é um custo para a empresa, ele é descontado também do funcionário e é repassado através daquela guia que todo mês o contador manda lá pro empresário. Essa guia ele vai repassar para o órgão competente. Então, e tem o INSS patronal. Exato. Né? Esse INSS patronal, ele tem uma diferença no regime tributário da empresa? Sim, aí a gente já está falando do regime tributário do lucro presumido ou de uma empresa de lucro real, né? Aquela partezinha que é descontada do funcionário, né? Aquela ali, ela não é custo. Mas, dependendo do regime de tributação, ele pode variar aí de 22% até 28,8%, tá? Que é sobre o salário bruto, né? Sobre o salário bruto do funcionário, em cima desse salário bruto, essa incidência de INSS de 22% a 28% é um custo para a empresa. É obrigatório a fazer o pagamento dessa diferença para o órgão competente. Então, sim, é um custo para a empresa e que impacta muito até na precificação do produto, né, Cleiton? Então fica ligado, você que é o dropship internacional, que é o que mais acontece no mercado, quando você contratar um funcionário, ele vai custar de 22% a 28% a mais no seu INSS patronal. Naturalmente que este valor você compensa, você recupera, né, com a redução da alíquota no lucro presumido, dependendo do seu faturamento. Dropship internacional, lá no Simples Nacional, ele tem uma alíquota muito alta, certo? Dependendo do faturamento. Então vale a pena você ir para o lucro presumido, que é uma alíquota menor. Isso tudo depende do seu faturamento, né? Nós vamos ter um vídeo, já te comentei, sobre as diferenças do regime tributário, né? Lucro presumido e Simples Nacional especificamente,
em relação ao dropship nacional e internacional. Bom, e também você pode estar pensando assim, como eu vou contratar este funcionário, né? Nos tipos de contrato. Eu já fiz o convite aqui para a Andresa, ela vai estar gravando um outro vídeo aqui sobre os modelos de contrato, os tipos de contrato que você vai efetivar o seu colaborador aí na empresa. Andresa, muito obrigado aí Eu que agradeço. pelo ótimo conteúdo. Imagina, e esperamos vocês no próximo vídeo.